Boa noite. Hoje nós iremos abordar o tema radioimunoensaio. A nossa equipe é formada por Franciele Coutinho, Jessiane Mendes, Joilane Abreu, Maíra Carneiro e Marcone Santos. Bom, o que entendemos por radioimunoensaio? Como o próprio nome já diz, é uma técnica baseada na utilização de anticorpos e de princípios de radioatividades para medir a concentração de antígenos presentes em determinadas amostras. O radioimunoensaio ele é capaz de quantificar hormônios, proteínas, marcadores tumorais e outros. Em 1959 foi feito o primeiro RIA para a quantificação de insulina. A técnica de radioimunoensaio, devido à sua especificidade, é possível detectar a concentração bem baixa de antígeno, na ordem de picograma, e é assim que é feita a medição de concentração de certos hormônios na amostra de sangue, por exemplo. O RIA foi a primeira técnica imunológica padronizada capaz de detectar e quantificar a substância da ordem de nano a picogramas. Torna-se então possível determinar qualquer tipo de molécula biológica, desde que haja um receptor específico e que a molécula biológica possa ser marcada. O RIA vai determinar a quantidade de antígeno presente no soro do paciente através de cada material radioativo presente nessa reação, e assim vai ser feita uma curva padrão. As definições de radioimunoensaio. O termo radioimunoensaio é mais utilizado nos ensaios com antígenos marcados. Já imunorradiométrico é utilizado em ensaios com anticorpos marcados. Como todos os testes, o radioimunoensaio possui características gerais, que apresentam uma alta sensibilidade que é conferida pela detecção radioativa. O RIA também apresenta elevada especificidade. Graças à sua especificidade, os ensaios podem acontecer diretamente no líquido biológico. Por causa da sua sensibilidade, o volume da amostra pode ser menor. Então, com essas características, o teste, você com uma pequena amostra, você vai conseguir fazer o teste, pois ele é bem sensível, tem uma alta sensibilidade e uma especificidade bem alta. Como todo teste possui vantagens e desvantagens, o radioimunoensaio também tem suas vantagens e desvantagens. Como vantagem, ele possui método muito sensível, específico e de alta afinidade, possui um baixo custo, requer pouca amostra e é um teste rápido. Desvantagem: estabilidade dos radioisótopos, risco operacional, necessidade de medidas especiais, elevado custo de biossegurança e problemas com descarte de material. A necessidade de medidas especiais vem através, pois o teste se trata de uma amostra tanto biológica como radioativa, então ele tem que ter um descarte adequado desse material e também tem que obedecer, como qualquer outro teste, todos os padrões de biossegurança de laboratório. Então é bastante importante frisar a questão do descarte de material, pois para tudo isso tem que ter um padrão, tem que ter uma especificação onde vai ser descartado esse material. As aplicações do método por radioimunoensaio se dá principalmente pela sua alta sensibilidade, que permite dosagem de substâncias não encontradas em concentrações suficientes para serem percebidas por outras técnicas. O método é um dos mais sensíveis para análise quantitativa das reações antígeno-anticorpo, permitindo medidas rápidas e precisas, mesmo em preparações não purificadas. Apresenta uma limiar de detecção na ordem de nanogramas ou picogramas. O método pode ser utilizado para quantificar hormônios, drogas, marcadores tumorais, alérgenos, anticorpos e antígeno, entre outros. O princípio geral do método é a reação de competição por um receptor comum entre uma substância a ser determinada e a mesma substância marcada radioisotopicamente. Os componentes são anticorpo radioativo, antígeno radioativo, amostra a ser testada e o leitor radiométrico. No radioimunoensaio, o marcador pode ser o antígeno ou o anticorpo conjugado a um radioisótopo. Os isótopos radioativos mais utilizados são iodo, que emite raios gama e é usado para marcar hormônios proteicos, o trítio, que é o emissor de raios beta, que é usado para detectar esteroides, e o carbono.
A radiação emitida por esses isótopos radioativos é captada por um leitor radiométrico que fornece informações a respeito da concentração do antígeno ou do anticorpo que se deseja estudar. Há diferentes tipos de radioimunissaio: de competição com AG marcado, de competição com AC marcado, sanduíche ou captura de AG, e também para detecção do IgE, que é o PRIST ou RAST, que serão abordados posteriormente. Eu me chamo Marconi Santos e eu vou estar comentando com vocês, dentro da técnica de radioimunoensaio, sobre competição com antígeno marcado e competição com anticorpo marcado. De início eu gostaria de comentar que essa técnica ela vai utilizar aí compostos com atividade radioativa. Nós podemos exemplificar com o iodo radioativo, por exemplo, que emite raios gama. E dentro desses compostos vão ser complexados os antígenos de interesse. Então nós podemos chamá-los de antígenos radioativos ou de antígenos marcados, como eu vou estar falando aqui para vocês. Então, descrevendo aqui a figura, essas estruturas aqui amarelas vão ser o antígeno marcado, as bolinhas vermelhas o antígeno do soro do paciente, e essas estruturas em forma de Y na parte inferior da figura serão os receptores específicos. Para nós realizarmos esse teste, nós vamos passar por algumas etapas. Inicialmente, nós vamos colocar aí uma quantidade conhecida de anticorpos específicos em uma fase sólida. E logo após vamos adicionar o antígeno marcado. Até por uma questão de especificidade, já vai começar a ver aí a ocupação desses receptores. Quando nós adicionarmos a amostra de soro de um paciente suspeito que também vai conter antígenos, o que vai acontecer? Por uma questão de especificidade, elas vão começar a competir por esses receptores. Então, essa quantificação dessa radioatividade, ela é feita em um aparelho específico, que pode ser o Gamer Control, que foi o que eu encontrei na literatura. Não sei falar se existe algum outro que faça essa quantificação. A concentração das moléculas antigênicas presentes na amostra é inversamente proporcional à leitura da radioatividade. O que isso quer dizer para a gente? Porque, por fim, é feita uma relação entre os valores entre a fração ligada e a fração livre, onde quanto maior for a radiação da fração ligada, menor a concentração de antígenos marcados. E quanto maior a radiação da fração livre, maior a quantidade de antígenos não marcados. Teste sanduíche, ou também conhecido como captura de antígeno. Na primeira etapa, ocorrerá primeiramente a fixação de anticorpos não marcados na fase sólida, que é o que podemos observar nessa primeira imagem aqui. Em seguida, ocorrerá o adicionamento da amostra. Essa amostra contém um antígeno, que podemos observar nessa segunda imagem, contém um antígeno específico contra o anticorpo fixado e também contra outros componentes não específicos. Os anticorpos capturam o antígeno da amostra e logo em seguida ocorrerá uma lavagem para que os componentes não específicos sejam eliminados. Após essa lavagem, se inicia então a segunda etapa. Nessa segunda etapa, ocorrerá o adicionamento de um segundo anticorpo, podemos observar aqui nessa terceira imagem, do segundo anticorpo marcado e específico, formando assim o que podemos chamar de sanduíche, uma espécie de sanduíche. Daí origina-se o nome desta técnica. Depois de todo esse processo, ocorrerá então a formação dos imunos complexos, observado aqui na última imagem. E a partir daí, poderá ser feita a leitura e a medição da radioatividade. Essa técnica ela possui vantagens e desvantagens na sua utilização. Em relação às vantagens, nós temos que ele é um método muito sensível, específico e de alta afinidade, possui baixo custo para a utilização, requer pouca amostra e é um método rápido. Já em relação às suas desvantagens, está que ele possui risco operacional, instabilidade dos radioisótopos, a necessidade de medidas especiais e também o elevado custo em relação à biossegurança e problemas com descarte de material utilizado.
Agora falaremos sobre dois testes que servem para detectar o IgE. O primeiro dele é o RAST. O RAST é um radioimunoensaio para detectar anticorpos IgE específicos, onde se utiliza marcadores isotópicos emissores de radiação gama para detecções sorológicas positivas entre anticorpo IgE e alérgenos covalentemente ligado às esferas de celulose ou disco de papel. Este exame ele é muito utilizado tanto para confirmar se o paciente pode ser alérgico, como também para melhorar o tratamento de doenças alérgicas. O alérgeno específico para o anticorpo IgE é pesquisado previamente fixado ao fundo do tubo na fase sólida. Então, nessa primeira imagem, que nós podemos ver aqui um disco da fase sólida e os alérgenos são as bolinhas verdes. A próxima etapa será adicionado o soro do paciente, que é justamente para a detecção de IgE. Se essa reação for positiva, vai haver a ligação antígeno-anticorpo. E é nessa etapa que acontece o processo de lavagem, onde os anticorpos que não serão ligados a nenhum antígeno serão eliminados. E aí seguimos para a próxima etapa, onde se irá acrescentar o anticorpo anti-IgE marcado radioativamente e este se liga ao anticorpo IgE pesquisado. Na última etapa, as partículas serão lavadas novamente e então é determinada a quantidade de radioatividade fixa a elas. Bom, agora iremos falar do outro teste chamado PRINT, que ele também serve para a detecção do IgE. Esse teste ele se baseia na fixação de anticorpos anti-IgE não marcados radioativamente. Estes são fixados na base sólida de disco de papel ou de celulose. Após essa etapa, se inicia a adição do soro do paciente, que servirá justamente para detectar o IgE. Se essa amostra positivar, haverá a ligação do anticorpo anti-IgE com o anticorpo presente no soro do paciente. Após essa etapa, acontecerá um processo chamado de lavagem, que servirá para eliminar os anticorpos que não estarão ligados. A próxima etapa é adicionar os anticorpos anti-IgE marcados radioativamente. Esses anticorpos serão ligados com o anticorpo IgE presente no soro do paciente. Após isso, as partículas serão lavadas novamente e então é determinada a quantidade de radioatividade fixa a elas. Nesses testes são usadas curvas de referência construídas às custas da utilização de ensaios com alérgenos padrões, com concentração de anticorpos IgE, cujos resultados são expressos em títulos ou em classe de radioatividade. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido e a nossa equipe agradece a atenção. Até a próxima!